Oi, pessoal! Hoje eu vim falar para vocês sobre a romantização do parto. O que significa isso? Significa que eu vim falar para vocês as realidades que acontecem em relação ao parto. Venho falar sobre as expectativas do parto, venho falar sobre as duas vias de parto, a cesárea e o parto normal, falando sobre a romantização delas e o que isso pode prejudicar você. Então, fica comigo até o final desse vídeo que nós temos muito o que conversar. Começando então pelo parto cesárea, que é o parto cirurgia, que vai nascer pela barriga, existe também a questão do parto cesárea ser humanizado. A questão do termo humanizado já está ficando um pouco passado e muita gente usa esse termo de forma errada. A questão de um parto ser humanizado não significa que ele vai ser um parto que ninguém pode fazer nada, que não pode encostar na mulher e enfim. A questão vai ser um parto humano, respeitoso. Respeitoso desde a indicação da cesárea, respeitoso desde a forma que as pessoas falam com você, respeitoso desde quando o bebê nascer e as intervenções, né, as coisas que vão ser feitas com o bebê vão ser também respeitando os protocolos, as evidências científicas. O parto vai ser respeitando você, o que você pensa, o que você planeja e também quando um parto precisa de alguma intervenção, precisa de fazer alguma coisa, ligar um soro, enfim, até mesmo a cesárea, ela não deixa de ser humanizada por causa disso. Ela está sendo respeitosa, ela está sendo bem indicada, ela está sendo de acordo com as evidências, ela não deixa de ser um parto humano. A questão hoje em dia é que essa romantização do parto, ela está pegando demais. E quantas pessoas ficam frustradas com seu parto por causa dessas questões de romantizar um parto, de ter muitas expectativas em relação ao parto. Às vezes a mulher quer uma foto na banheira cheia de pétalas de flores, mas aí não deu para ganhar o bebê na banheira. Isso já dá uma baqueada muito grande nela. E isso é extremamente importante porque vai interferir diretamente no pós-parto dessa mulher. Talvez ela vai pensar que esse bebê teve culpa do parto não sair da forma que ela desejou. Talvez ela vai ficar tão decepcionada com ela mesma, se sentindo incapaz de não ter tido aquele parto que ela mesma planejou e pode ficar arrasada durante muito tempo, inclusive interferindo na produção de leite. Isso é muito sério. Então, eu venho falar para vocês o seguinte: Ana, o que você pensa em relação às expectativas do parto? Uai, eu acho ótimo. Eu acho que as pessoas elas planejam, né? Assim mesmo como existe o plano de parto, é um plano que você vai fazer, você vai colocar seus desejos, você vai colocar como que foi sua gestação, você vai se apresentar para o profissional que for te atender e vai mostrar para ele como que você deseja que esse parto aconteça. Agora, não significa que esse parto vai acontecer da forma que você quer. E se esse parto não acontecer da forma que você quer, da forma que você planejou, não fique triste também, né? As expectativas elas estão aí, ok. Mas ao mesmo tempo, se esse parto não acontece da forma que você deseja, não significa que foi um parto ruim, certo? Então, as expectativas elas são ótimas de acontecer. Acontece que você precisa estar aberta às várias coisas que podem acontecer durante esse parto e não pense que aconteceu alguma coisa errada, deixou de ser humano, deixou de ser natural, deixou de ser da forma que você deseja. Não significa que você não tem aquela foto maravilhosa que todo mundo tem do parto, que você não teve um parto bom para você. Inclusive, o que é um parto bom? O que é um parto humano? O que é um parto respeitoso? É quando a mãe fica bem, é quando o bebê fica bem, dentro de todas as indicações que existem. Eu digo que um bebê, uma mãe, quando ela tem um parto que ela deseja, tem tanta mãe que é radical nesse pensamento que elas vão querendo o parto a todo custo, digamos assim, que acaba não pensando muito no bebê também, no que ele está precisando ali naquela hora. E às vezes é preciso ter intervenção sim, é preciso ligar um soro, é preciso às vezes passar um fórceps também, é preciso às vezes ter uma cesárea durante o trabalho de parto, é preciso ter várias coisas para esse bebê também nascer bem.
O parto não é só da mãe, o parto também é do bebê. Então a gente tem que respeitar tanto as condições maternas quanto as condições do bebê. Então chega com essa coisa de romantizar um parto. A gente tem as expectativas, os planejamentos, a gente pensa, a gente, enfim, imagina várias questões. Mas você também precisa estar aberta a outras coisas que podem acontecer, sem que você fique decepcionada com você mesma. Então, para isso, eu sempre falo que as pessoas precisam ler muito, precisam estudar bastante, porque um parto que às vezes precisou de ligar um soro, ele não deixou de ser um parto bonito. Um parto que às vezes não aconteceu na banheira, ele não deixou de ser um parto bonito. Aquele bebê, ele precisa nascer bem. E para ele nascer bem, tem todo um acompanhamento durante um trabalho de parto, tem que escutar esse bebê o tempo todo, tem que ver essa mãe como está o tempo todo. Se o bebê apresentar alguma alteração no coração, significa que ele não está bem, significa que ele precisa de ajuda. E essa ajuda, ela também deve ser bem-vinda. E não significa que o parto deixou de ser bonito. Inclusive, um parto é lindo também com o final dele. A gente tem que pensar no parto no antes, no durante e no depois. Então, romantize seu parto da forma que você desejar, mas fique aberta a várias outras situações que podem acontecer durante esse processo também. Esteja com pessoas que te apoiem, esteja com pessoas que estão com o mesmo pensamento que vocês, mas também estudem, leiam sobre isso e se alguma coisa acontecer nesse meio do caminho, não se culpe por isso, não ache que o parto deixou de ser bonito e pense sempre, o parto é seu, mas também é do bebê.